O título dessa noite é Fonte de Poder na Família. Nossa fonte de poder na família é oração. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro de Lucas, capítulo 1, verso do 5 ao 17. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel. Irmãos, a minha Bíblia está na linguagem de hoje, tá? Continuando. E também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, e porque os dois já eram muito velhos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar, e por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias ouviu, ficou com medo e não sabia o que fazer, mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho, e você porá nele o nome João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo. Desde o nascimento, ele levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Bem, vamos entender o contexto. Irmãos, imaginem esse casal. Zacarias era sacerdote, Isabel, ela vinha de uma família de sacerdotes. Ambos eles tinham uma vida correta e eles obedeciam às leis de Deus. Porém, Isabel, ela era estéril e ela não podia ter filhos. E naquele tempo era uma vergonha, era um vexame. E era o desejo do casal ter filhos, pois para aquela família, filho seria uma bênção, né? Então, Isabel e Zacarias oraram muito em favor desse filho, contanto eles sonhavam. Prova disso foi o anjo Gabriel, quando apareceu, ele fez a referência às orações do casal ao afirmar: a tua oração foi ouvida. Como diz Lucas 1,13. Vou ler novamente. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Como diz o livro Atos dos Apóstolos, página 28, a oração sempre será um meio para acessar o poder do Espírito Santo em favor de uma família que o reconhece como consolador. Em tristezas e aflições, quando as perspectivas se afiguram escuras e o futuro aterrador, e nos sentimos desamparados e sós,
é tempo de o Espírito Santo, em resposta à oração da fé, conceder conforto ao coração. Mas, afinal, o que é orar? Orar é conversar com Deus, é abrir o nosso coração. É sentir que Deus, Ele fala conosco. Eu tenho um livro que ele é muito importante para mim. Ele é um livro do pastor Bullion, Conhecer Jesus é Tudo. Quando era criança, meu pai, ele colocava toda sexta-feira fita, né, VHS, e aí eu via todas as pregações dele. E agora, como eu vejo o livro, então quando eu leio, eu relembro muito. E nesse livro também fala sobre oração. Quando vocês tiverem a oportunidade também de ler esse livro, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Veja o que ele diz nesse trecho. Temos quase de cor uma oração para as manhãs e outra para as noites. Sempre o mesmo assunto. Podemos estar sem a mínima vontade de orar, mas nos ajoelhamos por disciplina e repetimos a oração costumeira, que geralmente não dura mais de 2 minutos. E ao deitarmos, experimentamos a estranha sensação de que a nossa oração não passou do teto. Por que não encarar a oração como uma maravilhosa experiência de conversar com Jesus Cristo, em lugar de considerá-lo o nosso dever de cada dia? Você tem amigos? O que fala com eles? Fala sempre a mesma coisa ou muda o assunto do diálogo cada dia? Já pensou na possibilidade de bater um papo à toa com Cristo? Conversar com Ele simplesmente pelo prazer de conversar? Orar sem pedir nada, apenas para contar as coisas, contar segredos, abrir o coração e relatar para Ele tudo o que fez durante o dia, mesmo que pareça coisas sem importâncias? O dia em que descobrirmos a alegria de falar assim com Deus, teremos descoberto o segredo de uma vida poderosa. Isso é andar com Deus. O que Deus ele espera é que sejamos sinceros, mesmo porque Ele sabe de tudo, Ele sabe tudo o que passa dentro de nós. Podemos muitas vezes tentar não falar, mas Ele sabe o que há dentro de nós. Mas então, se Deus ele sabe de tudo, então por que a gente precisa contar para Deus? Porque Ele deseja nos ouvir. Ele quer ouvir da nossa boca, Ele quer ter aquela amizade conosco, Ele quer ter comunhão conosco. Até porque se nós queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos falar com Deus, precisamos abrir o nosso coração. Temos também mais uma história, que é a de Ana. Ela é a mãe de Samuel. Peço para que abram as Bíblias de vocês novamente em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 ao 17. Certa vez, eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito. Orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que eu dedicarei a ti por toda a vida,
e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saíam nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava triste. Não só como esses casos, mas ainda hoje Deus escuta a oração das famílias. Mas quando podemos falar com Deus? A qualquer hora. Muitas vezes no serviço, quando eu estou um pouco aflita, mas eu estou sempre ali, estou sempre falando com Deus. Quando eu saio também da minha casa, eu estou sempre ali, peço a Deus para que Deus me acompanhe, para que Ele esteja comigo em mais um dia. Porque eu lembro, minha mãe, ela sempre falava que quando ela vai para os cantos, ela sempre diz: Senhor, vá comigo, e que eu fale nada, e que eu não fale nada que venha aqui te desagradar. Então, eu aprendi muito com minha família, eles sempre me orientaram muito e me ajudaram a ter esse crescimento e ter mais comunhão com Deus. Deus nos criou para ter uma família, não qualquer uma família que vive unida, cheia de amor e cuidado uns com os outros. Para isso, precisamos nos relacionar com Ele, que é o Pai. Não há relacionamento sem estar junto, conversar e compartilhar. Por isso, a oração é tão importante. É o modo de termos comunhão com Deus e ouvi-lo. As orações de Isabel e Zacarias em favor do filho foram muito além da concepção, pois mudaram a vida, o caráter do filho, a ponto de torná-lo precursor do Salvador. Como diz no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 28. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João, o Batista, mas o menor do reino de Deus é o maior do que ele. Hoje entendemos que a oração tem que estar sempre presente na nossa família. Esse contato com Deus traz frutos para o presente e para o futuro. O poder da fonte da família está em orar a Deus pela manifestação do Espírito Santo. Que possamos sair daqui, irmãos, com a consciência de que Deus ele é o centro da nossa família. Vemos muitas vezes, muitos cultos, muitas orações, muitos irmãos pedindo por um parente, pela saúde, por um emprego, tantas outras coisas. E que possamos ter sempre essa comunhão com Deus, para que Ele possa sempre estar conosco. E que assim, irmãos,
sucessivamente vamos poder falar do amor de Deus, porque sem comunhão não temos como falar de Deus para as outras pessoas. Sem oração, como vamos ter uma vida em comunhão com Deus? Como vamos pedir para Deus algo? Como queremos ter resposta sem falar com Deus?